Você serve um Deus que é muito, muito poderoso. O Deus que você serve, ele é grande, ele é altíssimo. O Deus que você serve, a Bíblia diz que ele é o Criador dos céus e Criador da terra. Não há ninguém como nosso Deus. O Deus que você serve, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Antes dele não houve, depois dele jamais haverá outro Deus. O Deus que você serve, ele tem todo o poder concentrado nele. Ele conhece todas as coisas e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Este é o Deus que você serve e é o Deus que está com você nessa noite. Olha isso. O Deus que criou todas as coisas está com você para te dar uma noite tranquila, uma noite cheia de paz, para te ajudar a resolver os problemas. A Bíblia diz o seguinte: mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não tenha medo. Deus está contigo. A vara e o cajado dele te consolam. O que o texto está dizendo desse Salmo 23? É que mesmo que você passe por uma dificuldade muito grande, não se desespere, fica tranquilo. Existe proteção vindo da parte de Deus. Existe o socorro vindo da parte de Deus para a sua vida. Então, se despreocupa, porque a vitória já foi declarada em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo as bênçãos de Deus. Fala assim: eu recebo as bênçãos de Deus. A vitória já foi decretada sobre a sua vida. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, agora, se inscreva, venha fazer parte do nosso grupo de oração. Literalmente, é um grupo que eu tenho orado por elas, pelas pessoas. É um grupo onde nós temos ouvido testemunhos de milagres que estão acontecendo. Nós estamos começando agora com o nosso canal. É novo, recente. Nós somos uma criança ainda, mas já tem testemunho e muitos testemunhos. Quer fazer parte? Clica aqui, venha fazer parte desse grupo de oração, tá bom? Vou falar sobre jejum. Jejum, ela é uma arma, jejum é uma arma poderosa em Deus para destruir principados e potestades, destruir as ações, destruir a forma, destruir as obras do diabo. Jejum e oração. E você tem que aprender a fazer. O jejum e a oração tem que fazer parte da sua vida. Tem que fazer parte da sua vida. Você não pode ser um cristão forte sem jejuar e orar. É impossível. Não tem como. Fala assim, você é vencedor em Cristo, você é um cristão vitorioso. Tem que ter oração e tem que ter jejum. E eu vou te ajudar nessa sua caminhada. Você vai perceber que se você colocar em prática o que eu vou te dizer, milagres por esses dias começam a acontecer. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O diabo, ele trabalha em cima de alguns princípios. Primeiro princípio é quando você é um feto, quando você está no ventre da sua mãe, os teus pais te oferecem aos demônios. Abre uma legalidade. Isso acontece com muita frequência. Com muita frequência. O segundo momento de legalidade é quando você cresce na sua natureza adâmica, que todos nós temos, e você começa a pecar. Pecado abre uma legalidade. O terceiro ponto de legalidade é pactos. As pessoas às vezes fazem pactos com o inimigo, com o diabo. Isso gera uma legalidade. Como vencer tudo isso? Se consagrando a Jesus. Entregando a sua vida para Jesus. Você começa a quebrar tudo isso. Como vencer e ser vitorioso em tudo em Cristo Jesus? Orando e jejuando. Então observe, o próprio Jesus diz que Ele é a nossa força. Ele é que nos fortalece. Ele é que nos dá vigor. Que nós temos que entregar a nossa vida a Ele para ser salvo. Mas Ele também diz que para a gente ser vitorioso em tudo, temos que orar e jejuar. Ontem nós falamos sobre os discípulos, quando Jesus estava no monte, chamado Monte da Transfiguração, ele desce e lá embaixo, no sopé, havia uma celeuma, havia uma luta lá, uma dificuldade. Um pai com a criança, os discípulos que ficaram e não subiram no monte, não subiram ao monte.
não conseguiram expulsar os demônios, Jesus dá um comando e diz, olha, essa caça de demônios só sai com oração e jejum. Então observe, os discípulos andavam com Cristo, mas não expulsaram os demônios, porque Jesus ele deu a chave. Qual é a chave? Orar e jejuar. Orar e jejuar. Tem aqui um versículo, que em Isaías 58, que diz assim, versículo 6, olha como é que é maravilhoso, como é muito, muito interessante. Jesus, o texto bíblico diz assim, Isaías 58, 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e não despedaces todo o jugo. O que esse texto está dizendo? O que é um jejum? É um ato de ação de bondade. Temos que nos portar como cristãos, desfazendo todo o mal que às vezes a gente está fazendo. Isso é óbvio. Se você é um cristão, se você é crente, você tem que deixar a maldade de lado. Se você oprime alguém, se você fala mal, se você influencia alguém de uma maneira negativa, esse é o princípio de mudança de vida. Mas observe que o jejum que Jesus nos ensina, é uma abstenção total, completa de alimentação. O jejum é uma abstenção total, completa ou parcial de alimentação. Eu vou te ensinar a jejuar, se você me permitir. Quando você acorda, você pode implantar um jejum. Você acordou pela manhã, né? E já anuncia, Senhor, hoje eu vou jejuar. Eu vou jejuar a favor do meu filho, vou jejuar a favor da minha filha, eu vou jejuar a favor daquela causa, eu vou jejuar para me aproximar mais de ti, estar mais cheio da tua presença. Você anuncia o seu objetivo e começa o seu jejum total, só bebe água. E fica até meio-dia, até 2 horas, conforme o seu corpo. Você pode ficar até 6 horas da tarde. Você pode fazer um jejum, né, de 24 horas, só bebendo água. É o que eu aconselho, apenas água. De 24 horas. É um modelo de jejum. Você pode ficar 2 dias, 3 dias. Se o seu corpo aguentar, faça com responsabilidade. Mas 2 dias, 3 dias em jejum. Esse é um modelo. Um segundo modelo de jejum muito aplicado na nossa igreja. A gente acorda, come até meio-dia. Depois de meio-dia, só no outro dia. Aí você fica de meio-dia até o outro dia sem comer nada. Nem tarde, nem noite, só vai tomar café e almoçar no outro dia. É uma maneira maravilhosa de fazer jejum. É um jejum, né, quase que total. Mas não é porque você almoça. Esse modelo de jejum te facilita porque você pode ficar 1 semana, 2, 3 fazendo isso. Comendo até meio-dia, encerra só no outro dia. É um modelo de jejum maravilhoso. Um terceiro modelo de jejum. Você retira do seu cardápio os principais alimentos. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem almoçar sem carne. Aí você tira a carne. Tem pessoas que fazem jejum de doce, chocolate, massas, eles tiram aquilo e ficam comendo apenas um arroz, um grão, uma proteína, né? Esse modelo de jejum também é muito bom. A gente chama do jejum de Daniel, os 21 dias de Daniel. Porque Daniel ficou 21 dias sem comer aquilo que era agradável aos olhos dele. Então você tira esse modelo, tira do seu cardápio os alimentos, que é um terceiro modelo de jejum. Você escolhe como jejuar. A grande questão é que todo jejum, ele tem que ser eivado de oração. Se você faz um jejum e não reserva tempo para orar, deixa de ser jejum, é uma dieta. E aí perde o sentido. O corpo vai agradecer, mas não é jejum. Para você mover o mundo espiritual, para você repreender o mal, obras malignas, obras de encantamento, obras que foram pagas pelo mundo espiritual da maldade, para você desfazer
aquilo que o diabo quer fazer contra a sua vida, contra um familiar, um parente, o jejum tem que ser junto com orações. Oração de meia hora, de 1 hora, leitura bíblica. Você tem que afastar de você aquilo que vai te distanciar de Deus. Ouvir certas músicas, afasta. Assistir certos filmes, retira. Andar com algumas pessoas, nem pensar. É um tempo que você retira para ficar com Deus, somente Deus. Leitura da Bíblia. E o que Isaías falou aqui em Isaías 58, 6. É desfazer o mal que talvez inconscientemente ou conscientemente você tenha feito. É fazer o bem para as pessoas, amar o próximo, estender as mãos, ajudar. Você está jejuando, você quer se aproximar de Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa, a resposta vem tão forte, vem tão rápido. Quando você faz um jejum assim, o céu se abre, Quando você faz um jejum assim, os teus ouvidos se abrem, você fica sensível para ouvir a voz de Deus. Você começa a ter visões, você começa a ter revelações. Deus começa a falar com você com mais nitidez. Não que Deus não tenha falado, mas Ele começa a falar com você e os teus ouvidos ficam mais sensíveis. Nós temos, como igreja, que ter o hábito de jejuar. Que você possa começar um jejum hoje a favor de uma situação tua, a favor de alguém. E quando for dormir, óbvio, dá uma voz de comando. Repreenda o mal com autoridade. Repreenda o principado com autoridade. Declare mesmo aquilo que você quer ver acontecer na sua vida. Amém? Eu quero ler com você um texto. Que está em Salmo de número 91. Eu escolhi o Salmo de número 91 porque é um salmo que fala muito sobre batalha espiritual, mundo espiritual. Amanhã nós vamos falar sobre Efésios, tá? Vamos falar sobre Salmos 91 e sobre Efésios. Agora eu quero ler com você o Salmo 91. Olha como é que diz, como é que começa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha no versículo de número 2. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha essa palavra. Eu vou dizer de Deus, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu deposito a minha confiança nele. Esse salmo nos fala de uma proximidade com Deus, que você literalmente possa se aproximar do Senhor e declarar. O que é importante, nós como igreja, temos que aprender a falar, declarar isso. O salmista diz assim, direi, falarei. Então declare, está na luta, declare.
Está na prova? Declare. Está sendo injustiçado? Declare. Aprenda a falar a palavra. Falar a palavra é o momento que você fala a palavra. Falar a palavra é a voz, são os fonemas saindo da sua boca, são as palavras saindo da sua boca. Falar a palavra é a Bíblia. Fale a Bíblia. Olha o que o salmista diz: direi do Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Fale a palavra. Direi do Senhor. Ele é o meu refúgio, fortaleza, e nele confiarei. Ele é o meu refúgio, fortaleza, e nele confiarei. Fale a palavra na luta. Fale a palavra na prova. Fale a palavra na dificuldade, na angústia. Fale a palavra. Ele é o meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Meu amigo, se a sua vida é falar a palavra e você está orando e jejuando, como é que o diabo vai te tocar? Como é que Satanás vai entrar na sua casa? Ele pode tentar de todas as maneiras, mas quando ele chega, lá está você, falando a palavra, orando e jejuando. Ele fez um laço, o laço do passarinheiro. Está tentando projetar contra a sua família, contra a sua esposa, contra o seu marido, com uma doença, com mal, com vício. Está tudo preparado, só que você está falando a palavra. Você está falando a palavra. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Ele é o meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Ó, Ele é o meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Você está falando a palavra, orando e jejuando, você virou um gigante. Você está forte, você está grande. No mundo espiritual, você não é mais aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa nanica, não. No mundo espiritual, você se transforma em um gigante poderoso. Quando o diabo chega, ele não vê aquela pessoa frágil. Ele vê um homem forte, ele vê uma mulher, sabe? Gigante, poderosa em Deus. Ele não pode fazer nada contra você, porque você está falando a palavra, está orando, está jejuando e fazendo o jejum de Isaías. Deixou as injustiças, parou de fazer o mal, você só faz o bem, se ama as pessoas, se você cuida. Como que o diabo vai te tocar? Nunca. Ele não tem poder para entrar na sua vida. Ele não tem poder para entrar na sua casa. Porque todas as vezes, eu repito, todas as vezes que ele chegar, ele vai encontrar um homem de oração e uma mulher de oração. Jejum e ore. A vitória será liberada sobre a sua vida. Falando em vitória, nós vamos orar aqui agora. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você concorda comigo? Então diga aqui, escreve aqui, eu tomo posse do meu milagre. Fala assim, eu tomo posse. Fala assim, eu tomo posse. Fala assim, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Escreve aí, escreve essa palavra. Ele é o meu refúgio e é a minha fortaleza, e nele confiarei. Nós vamos orar, tenho certeza que você vai ter uma noite tranquila. Tenho certeza, você vai ter uma noite abençoada. Você crê nisso? Você concorda com isso? Então vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos? Deus, é pelo poder que há no nome de Jesus, eu coloco as minhas mãos agora sobre a cabeça de cada pessoa, cada amigo, cada irmão. Deus, eu ministro a bênção. Eu ministro prosperidade. Deus, pela fé, eu vou onde eles estão. Eu coloco as minhas mãos e declaro os céus abertos. Eu repreendo toda a força do inimigo, toda a força do mal, toda a seta lançada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu declaro nesta noite que o inimigo não toca. Terror noturno, desapareça. Setas malignas desapareçam, enfermidade desapareça, doença sai agora em nome de Jesus. Deus, eu coloco as minhas mãos sobre a vida desse irmão, sobre essa família, e eu ministro prosperidade, ministro riquezas financeiras. Deus, abre as portas agora, em nome de Jesus, nós clamamos. Senhor Deus, dê uma noite tranquila, dê uma noite calma, uma noite cheia de paz. Senhor, eu te peço agora, visita cada família, visita a descendência,
Deus, essa mulher grávida, eu toco as mãos aqui agora no útero dela, eu toco as mãos agora, Deus, no filho dessa mulher, eu toco as mãos, Senhor Deus, nessa mulher. Deus, pela fé, eu toco a mão nesta barriga, eu abençoo essa criança. Deus, essa criança vai nascer perfeita, saudável. Deus, e todo o laço, Deus, do cordão umbilical que está no pescoço dessa criança, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Deus, nós abençoamos cada família agora. E eu quero te suplicar, Deus, traga a resposta hoje, em Cristo Jesus. Amém? Então fala assim, eu tomo posse, escreve com fé, eu tomo posse do milagre de Deus na minha vida. Toma posse das bênçãos. Toma posse das bênçãos. Amém? Você já faz parte do nosso canal? Se faz parte, então dá um joinha aí para nós, só para ajudar a gente impulsionar esse vídeo. Fazendo assim, o YouTube vai compreender que você gostou, que você aprovou o nosso vídeo e vai mandar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E você também nos ajuda, claro, enviando para 7 pessoas. Envie esse vídeo para 7 pessoas que precisam aprender a fazer jejum, que precisam criar o hábito de fazer jejum. Deus vai abençoar essas 7 pessoas que você ama tanto e enviou o vídeo para elas, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu te amo muito, você é muito especial para mim. E amanhã nós estaremos aqui, hein? Amanhã, 6h23 e às 18 horas. São 2 encontros, são 2 oportunidades que Deus está dando a você de crescer todos os dias, quando acorda e quando já vai se preparando para dormir. Deus te abençoe. Um abraço. Fica com Deus.